Olá, criançada do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá, vamos dar início aí ao nosso módulo 4. E neste módulo 4, o primeiro conteúdo que vamos trabalhar são os polígonos. Então, agora, neste primeiro capítulo do módulo 4, iremos tratar os polígonos. Um assunto que já foi visto no 6º ano, que já foi visto no Fundamental 1, e agora nós iremos ver novamente e aprofundar os estudos. Então, primeiro, vamos lembrar o que é um polígono. Polígono é uma figura geométrica plana formada por lados. E esses lados não podem fazer curvas, então esses lados não podem ser curvos, eles precisam ser retos. Esses lados só podem se cruzar nos vértices, então, por exemplo, pensem em um quadrado. O quadrado tem aqui nas pontinhas os vértices. Os lados estão se cruzando apenas aonde são os vértices. Não existe outro cruzamento. E além disso, esses polígonos não podem ter aberturas. Então, por exemplo, se eu fizer algo assim, eu também não terei um polígono, porque aqui eu tenho uma abertura. E essa abertura não define um polígono. Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui nesses 6 desenhos que eu fiz, eu tenho 3 exemplos de polígonos. Eu tenho aqui um polígono de 4 lados, aqui um polígono de 5 lados e aqui um polígono de 3 lados. Todos esses polígonos seguem aquelas 3 regrinhas básicas. Os lados se cruzam apenas nos vértices, eles não têm abertura e eles não formam nenhum tipo de curva. Agora, esses outros 3 exemplos, eles não são polígonos, vamos ver o porquê. Começando por esse daqui, percebam que este lado superior aqui não é uma reta, é uma curva. Então, ele não pode ser um polígono. Este daqui, os lados estão se cruzando em um ponto que não é um vértice, então não é um polígono. E neste último, esta figura geométrica não está fechada, ela tem uma abertura, então também não pode ser considerado um polígono. Tudo bem? Muito bem. Além disso, os meus polígonos irão receber nomes de acordo com o seu número de lados. Prestem muita atenção. O número de lados de um polígono é o mesmo que o número de ângulos. Um polígono de 3 lados tem 3 ângulos. Um polígono de 5 lados tem 5 ângulos. Um polígono de 30 lados tem 30 ângulos. Então, tanto faz se eu falar número de lados ou número de ângulos, porque é o mesmo número. E este número, ele segue, essa classificação, esse nome do polígono, ele segue uma regra. Então, vamos ver os 2 primeiros. Um polígono de 3 lados é chamado um triângulo, nós já conhecemos. Um polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero. Por quê? Tri é 3, quadri é 4. Todos os outros nomes dados por polígono, eles terminam em ágono. E a primeira parte é justamente o número. Então, por exemplo, 5 é penta, pentágono. 6 é hexa, termina com ágono, hexágono. 7 é hepta, heptágono. 8 é octa, octágono. 9 é ênea, eneágono. 10 é deca, decágono. 12 é dôdeca, então é dodecágono. 15 é penta, 15 é pentadeca, então fica um pentadecágono. 20 é ícosa, então fica um icoságono. Então percebam que tirando o triângulo e o quadrilátero, todos os outros, o nome é construído pelo número, em latim ou grego, penta, hexa, hepta, octa, ênea, deca, dôdeca, pentadeca, ícosa.
e termina em ágono. Por que em ágono? A tradução de ágono é lado. Então, se eu falo pentágono, são 5 lados. Tudo bem? No livro de vocês tem uma tabela com vários desses nomes, bem mais completa que essa. E é importante a gente saber, então, até o 10 é obrigatório, né? Os polígonos de até 10 lados é obrigatório que eu saiba. No 10 ao 20 pode aparecer uma coisa ou outra. Já mais que o 20 é muito raro, mas é sempre bom saber. Tudo bem? Muito bem, vamos em frente. Nós já vimos isso na nossa aula passada, que é o polígono regular, mas agora a gente vai definir realmente. Um polígono, ele só pode ser chamado de regular. Então aqui, ó, pra vocês lerem e escreverem aí no caderno ou no livro de vocês. Um polígono só pode ser chamado de regular quando ele tem todos os seus lados e todos os seus ângulos iguais, com a mesma medida. Então vejam esse triângulo, por exemplo. Os 3 lados têm a mesma medida. Esta simbologia significa que eles são iguais. E esses 3 ângulos também têm a mesma medida, como mostra este símbolo. Então, como ele tem todos os lados e todos os ângulos iguais, ele é chamado regular, um triângulo regular. Aqui eu também desenhei um hexágono, e esse hexágono também tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Então, ele também é chamado um hexágono ou um polígono regular. Eu posso desenhar qualquer figura regular desde que tenha todos os lados e todos os ângulos iguais. Tudo bem? Bom, em frente, para a gente ver o que são os polígonos convexos e os polígonos não convexos. Então vamos lá, vamos ler e depois entender o que está escrito. Um polígono, ele é chamado de convexo quando eu desenho uma reta dentro dele, qualquer reta, em que as pontas estejam dentro do polígono. Por consequência, a reta inteira está dentro do polígono. Vamos entender isso melhor com um exemplo. Aqui eu desenhei um polígono. Vou desenhar uma reta e as duas pontas, ó, percebam que as duas pontas estão dentro do polígono. Por consequência, toda a reta também está dentro do polígono. Então, este polígono é chamado convexo. Mas eu tenho alguns outros polígonos, por exemplo, esse daqui. Peguei uma ponta da reta, pus aqui, peguei a outra. Ambas pontas estão dentro do polígono. Entretanto, eu tenho um pedaço dessa reta, que é este daqui, que está do lado de fora do polígono. Quando isso acontece com qualquer reta desenhada, eu concluo que este polígono é chamado de não convexo. Ah, professor, mas eu posso também desenhar aqui uma reta que ia transformar ele em convexo. Mais ou menos. Para que ele seja convexo, toda e qualquer reta que eu desenhe dessa forma, com as pontas dentro do polígono, a reta como um todo também tem que estar dentro do polígono. Então, se nesse ponto isso acontece, o polígono todo é chamado não convexo. Tudo bem? E agora nós precisamos treinar e testar esses conteúdos que nós vimos. Então, para a próxima aula, eu quero que vocês façam as páginas 6, 7, 8 e 9 do módulo 4, para que a gente possa conseguir corrigir e tirar as dúvidas na próxima aula. Não se esqueçam de, durante essa videoaula, anotarem todas as informações e fazerem os desenhos no caderno. Vocês sabem que eu acho o registro muito importante. Crianças, por hoje é só. Estudem, um grande beijo e tchau, tchau!